Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui. Olá? Hoje a gente vai mergulhar em duas fontes bem diferentes na origem, mas que tocam num ponto fundamental. Como a gente se prepara e responde a crises. Exato. A primeira é um relatório bem recente do Center for American Progress. Ele foca em propostas para tentar reduzir a violência armada lá em Minnesota. Uhum. E a segunda fonte, olha só, é um guia de 1994, bem mais antigo, da National Catholic Educational Association, voltado para escolas católicas, sobre como montar e operar equipes de gestão de crise. Uma combinação interessante, né? Vamos explorar as recomendações específicas para Minnesota, dar uma olhada nos dados que eles usam para justificar e depois acho que vale contrastar com essa estrutura de planejamento de crises do guia escolar, que, assim, mesmo sendo antigo, talvez traga princípios de preparação que ainda são super relevantes, né? Com certeza. A ideia é essa: extrair os insights, as estratégias das duas fontes, entender um pouco as abordagens de política pública e também a preparação mais, digamos, institucional. Isso, analisar os dados, as propostas, as estruturas de gestão que cada um sugere. Então, começando pelo relatório do CAPES sobre Minnesota. Os dados que eles trazem são preocupantes. Bastante. Entre 2018 e 2021, o Estado viu um aumento tipo de 138% nos homicídios por arma de fogo e 28% no total de mortes por armas. Isso é mais que os aumentos nacionais no mesmo período. Nossa, e 2021 foi o ano com mais mortes registradas lá, né? 573. É um número bem alto. E o relatório cita uns exemplos bem trágicos, né? Uma menina de 3 anos morta acidentalmente por uma criança de 5 anos, um senhor de 97 anos que tirou a própria vida com uma arma. São histórias que dão uma dimensão humana para a estatística, né? E um ponto que chama muita atenção, a maioria das mortes, quase 73% entre 2018 e 2021, foram suicídios. Exato. E, ao mesmo tempo, as compras de armas também subiram muito. Um aumento de 56% nas verificações federais de antecedentes para venda de armas nesse mesmo período. Quer dizer, mais armas circulando. E a fonte também destaca umas disparidades bem significativas, sabe? A população indígena americana e nativa do Alasca, por exemplo, eles são menos de 2% da população de Minnesota, mas têm a maior taxa de mortalidade por armas. Quase o triplo da taxa da população branca, né? Isso. A taxa é de 22,6 por 100 mil habitantes e o risco de suicídio por um indígena americano em Minnesota é 70% maior do que para uma pessoa branca. São dados muito fortes. E não só eles. As comunidades negras também são desproporcionalmente afetadas, né? Sim, principalmente por homicídios. A taxa de homicídio por arma de fogo é 21 vezes maior que a das comunidades brancas. E os jovens negros, eles têm 5 vezes mais probabilidade de morrer por arma de fogo do que os jovens brancos. Terrível. E o relatório ainda menciona os veteranos como grupo de risco. Mais de 100 suicídios por arma por ano entre eles. E tem também as diferenças geográficas que você mencionou. Suicídios mais comuns em áreas rurais, tipo 80% em 2021. Já os homicídios se concentram mais na área metropolitana das Twin Cities. Também uns 80% entre 2018 e 2021. É um quadro bem complexo. Bem complexo mesmo. E aí, diante desse cenário, o relatório do CAP propõe 8 ações específicas para Minnesota. É importante a gente frisar, né? São propostas da fonte. Sim, são recomendações deles, baseadas nessa análise. Vamos ver quais são. A primeira é sobre a implementação da Lei ERPO, as Ordens de Proteção contra Risco Extremo. Minnesota aprovou isso em maio de 2023. Isso, as ERPOs permitem remover temporariamente armas de alguém que é considerado um risco iminente para si ou para outros. A fonte argumenta que aprovar a lei foi um passo, mas a chave agora é a implementação. E uma implementação equitativa. O que seria essa implementação eficaz e equitativa, segundo eles? Bom, eficaz significa ter recursos adequados em todo o processo, né? Desde a petição da ordem, o processamento, o cumprimento pela polícia, que precisa de treinamento em desescalada, intervenção em crise, a remoção segura das armas, as audiências e, muito importante, conectar isso com serviços de saúde comportamental
Eles sugerem até uma entidade estadual para centralizar dados e atualizar o sistema NICS de verificação de antecedentes. E a parte da equidade. Como garantir isso? Aí a preocupação é evitar que essas ordens afetem mais certas comunidades, né? As sugestões incluem educar as comunidades usando mensageiros confiáveis, talvez ter especialistas em saúde mental acompanhando a polícia em algumas abordagens e coletar dados para monitorar se não está tendo viés racial na aplicação, se não está levando a acusações criminais desnecessárias. Eles mencionam que tem recursos federais disponíveis para ajudar nisso, como o programa Burn State Crisis Intervention. Entendi. Então, a primeira proposta foca em fazer funcionar bem uma lei que já existe. Qual a segunda? A segunda é exigir uma permissão para comprar armas e além da verificação de antecedentes que já foi expandida recentemente e exigir uma licença antes de poder comprar qualquer tipo de arma. E como seria isso? Envolveria um processo de aplicação mais robusto, sabe? Com verificações mais abrangentes, talvez impressões digitais e a exigência de um treinamento de segurança. E eles justificam isso com dados de outros lugares. Sim, a fonte cita dados que sugerem eficácia. Falam de redução de 56% em tiroteios em massa fatais e 67% nas vítimas em estados com leis fortes de licenciamento para armas curtas. Mencionam Connecticut, onde dizem que houve queda de 40% nos homicídios e 15% nos suicídios depois de uma lei assim. E o contrário em Missouri, que revogou uma lei parecida e viu os homicídios aumentarem 47% e os suicídios 23%. Também ligam isso à segurança dos policiais. Interessante. A terceira proposta fala sobre armazenamento seguro, né? Exato. A ideia é exigir que todos os proprietários guardem suas armas trancadas, descarregadas e separadas da munição. Isso seria mais rigoroso que a lei atual de Minnesota, que basicamente pune só se uma criança acessa a arma e algo acontece. E a justificativa para isso? É prevenir acidentes e suicídios, principalmente. Citam dados trágicos de tiroteios não intencionais por crianças em Minnesota, como aquele da menina de 3 anos que você mencionou. Pelo menos 26 casos entre 2015 e 2022, com 9 mortes. E como os suicídios são a maioria das mortes por arma lá, o argumento é forte. Um estudo que eles citam, de 2015, encontrou taxas de suicídio 68% menores em estados que exigem armas trancadas. Além de prevenir acidentes e suicídios, Ajuda a prevenir roubos também. Dizem que 95% das armas roubadas vêm de casas e veículos particulares, então guardar de forma segura dificultaria isso. Faz sentido. Então, essas 3 primeiras propostas mexem mais diretamente com o acesso e o controle das armas. Mas tem outras, né? Que olham para a comunidade, para a polícia. Sim, a quarta proposta é apoiar programas de intervenção comunitária contra a violência, o CVI. O foco aqui é em programas que vêm da própria comunidade, especialmente nas áreas mais afetadas, como as comunidades negras e indígenas e áreas urbanas. Como funcionam esses programas CVI? Eles usam os chamados interruptores de violência. Geralmente são pessoas da própria comunidade, que têm credibilidade, às vezes com experiência de vida similar, para identificar quem está em alto risco de se envolver em violência e intervir antes que um conflito escale para tiro, sabe? É uma abordagem bem à raiz do problema. E o relatório diz se Minnesota investe nisso? Diz que sim, mas compara o investimento com outros estados e sugere que poderia ser maior. Cita um programa local, o Next Step, em Minneapolis, que já ajudou muitos sobreviventes de violência. Mas enquanto Minnesota usou cerca de 2,5 milhões de dólares de fundos federais para isso, Wisconsin investiu 25 milhões, Pensilvânia mais de 100 milhões, Illinois 250 milhões. Nossa, uma diferença grande. Bem grande. Então a sugestão é expandir os investimentos estaduais, usar todos os recursos federais disponíveis e até uma coisa interessante, permitir que esses profissionais de prevenção sejam reembolsados pelo Medicaid, o sistema de saúde público. 5 outros estados já fazem isso. Entendi. E a quinta proposta, sobre confiança na polícia e violência retaliatória. Essa conecta a baixa taxa de solução de crimes violentos, homicídios, tiroteios, com a falta de confiança da comunidade na polícia.
A fonte mostra que em Minnesota, em 2021, só cerca de 32% dos crimes violentos foram resolvidos. Em Minneapolis, menos da metade dos homicídios por arma e menos de 20% das agressões com arma em 2020. E por que isso importa para a violência armada? Porque se a comunidade não confia que a polícia vai resolver os crimes e trazer justiça, as pessoas podem acabar tentando resolver por conta própria, o que gera um ciclo de retaliação e mais violência. E o que eles sugerem para melhorar isso? Sendo equipes dedicadas ou adotando melhores práticas. Sugerem bolsas para agências locais implementarem essas práticas. Mais treinamento, mais recursos para as vítimas, mais investigadores, analistas de dados. E a questão da confiança passa também pela transparência, imagino. Com certeza. A fonte enfatiza a necessidade de investigações apropriadas e profissionais e recomenda coletar e divulgar dados sobre o uso de força pela polícia, tanto letal quanto não letal. Citam 87 mortes por força policial desde 2015 em Minnesota como um ponto que precisa de mais transparência para construir essa confiança. Ok. A sexta proposta é mais direta. Aumentar a idade mínima para comprar armas para 21 anos. Isso. Para qualquer tipo de arma, seja de vendedor licenciado ou particular, a ideia é proibir posse e compra para menores de 21. Citam até uma pesquisa da Fox News de abril de 2023 que mostraria 81% de apoio popular para essa medida. E a lógica por trás disso? Fazem uma conexão com outras áreas, como a redução de acidentes depois que aumentaram a idade para beber álcool, e citam um estudo que associou a idade mínima para comprar armas curtas com taxas de suicídio de adolescentes. A sétima proposta foca em prevenir roubo e o uso futuro dessas armas roubadas. Exato. Armas roubadas muitas vezes vão parar no mercado ilegal e são usadas em crimes. E como as verificações de antecedentes aumentaram muito em Minnesota, tem mais armas em circulação, o que aumenta o risco de roubo. E como prevenir? Uma medida é exigir que os proprietários reportem rapidinho se a arma foi perdida ou roubada. A fonte diz que isso está associado a uma redução de 46% na atividade ilícita de armas nos estados que têm essa lei. E sobre roubos de lojas de armas? Também abordam isso. Mencionam 23 roubos de revendedores licenciados em Minnesota em 2021, com 75 armas levadas. E um dado interessante: quase metade das armas recuperadas pela polícia lá nos últimos anos tinham um tempo até o crime curto, menos de 3 anos, o que sugere tráfico recente. Por isso, sugerem implementar um licenciamento estadual para revendedores de armas, além do federal. 15 estados e DC já têm isso e estaria ligado a uma taxa 64% menor de tráfico de armas vindo desses estados. Entendi. E a oitava e última proposta? Responsabilidade da indústria de armas. Essa é para mexer numa proteção legal que a indústria tem hoje. A lei federal PLCAA protege bastante os fabricantes e vendedores de ações civis. A proposta é criar uma lei estadual que permita processar membros da indústria se a negligência deles resultar na venda para gente proibida, para compradores de fachada, os straw purchasers, ou para traficantes. Qual o argumento para isso? Que isso protegeria as vítimas, daria mais poder às comunidades e incentivaria a indústria a adotar práticas melhores e mais seguras. Fazem uma analogia com o que aconteceu em outros setores, tipo automotivo, tabaco, farmacêutico, depois que foram responsabilizados legalmente. Citam Nova York, Delaware, Nova Jersey, Califórnia e Washington como estados que já avançaram com leis parecidas. Ufa! Então, resumindo, essa primeira parte. O relatório do CAP pinta um quadro bem sério da violência armada em Minnesota, né? Com custos humanos e financeiros enormes, eles estimam 6,6 bilhões de dólares por ano. Exatamente. Mas não fica só no diagnóstico. Aponta um caminho com essas 8 propostas bem concretas, que envolvem legislação, implementação de leis existentes, investimento em programas comunitários e busca por mais responsabilização. É um plano de ação bem abrangente, construído sobre algumas medidas que o Estado já tomou recentemente. Certo. Agora, vamos mudar um pouco o foco, sair dessas propostas de política estadual e ir para a preparação dentro de uma instituição específica,
aquele guia de 1994 da National Catholic Educational Association para escolas católicas. Isso, é uma mudança de escala interessante, do nível macro do Estado para o nível micro de uma escola. Embora seja de outra época e para um contexto específico, os princípios de planejamento de crise que ele traz podem ser bem universais, talvez. Pode ser. Vamos desempacotar isso então? Qual a premissa básica desse guia? A premissa é forte. A forma como uma comunidade escolar lida com uma crise testa seu verdadeiro senso de comunidade. O guia reconhece que escolas católicas podem ter menos recursos administrativos, financeiros que as escolas públicas, mas ele diz que elas têm um recurso único, a dimensão da fé. Interessante essa menção à fé como recurso. E qual a mensagem central sobre crises? É a importância crucial do planejamento avançado. O guia bate muito nessa tecla. Não é uma questão de se uma crise vai ocorrer, mas quando. Para reforçar isso, ele até cita estatísticas da época, fim dos anos 80, início dos 90, sobre violência e armas em escolas. E ele rebate a ideia de que crises são tão únicas que não adianta planejar. Totalmente. Ele usa o exemplo dos bombeiros. Eles treinam sem parar justamente para o inesperado. O argumento é que, mesmo sem saber qual vai ser a crise, ter uma estrutura, um processo de resposta treinado faz toda a diferença. Inclusive, mencionam a responsabilidade legal da escola se ela não tiver um plano. E como seria essa estrutura? O guia fala em criar uma equipe de gestão de crises, né? Exatamente. E a formação dessa equipe precisa ser bem pensada. Primeiro, definir o que é uma crise para aquela escola. Não é só uma interrupção, é algo que causa caos, parece incontrolável, afeta o bem-estar geral. E quem faria parte dessa equipe? Ora, o diretor geralmente lidera. E precisa definir bem a relação com a diocese ou escritório central e o escopo da equipe. Só crises gigantes ou também as menores do dia a dia. E o treinamento dessa equipe? O que o guia sugere? Fundamental. A primeira fase é mais de coletar recursos e fazer uma avaliação bem detalhada do local físico da escola, o que eles chamam de Site Assessment. E um ponto crucial, a equipe tem que desenvolver o seu próprio manual de resposta, adaptado à realidade dela, não pegar um pronto na prateleira. E depois essa fase de avaliação e criação do manual? Aí vem a segunda fase, que é praticar com simulações de cenários hipotéticos. E o guia insiste que o treinamento tem que ser contínuo, para manter todo mundo afiado e o plano atualizado. Essa avaliação do local, o Site Assessment, parece ser bem importante no processo. O que ela envolve? É um processo super sistemático para conhecer cada cantinho da escola e identificar vulnerabilidades. Eles detalham muito isso. Tipo o que, por exemplo? Olha, eles falam para olhar a área externa. A vizinhança tem algum negócio perigoso perto? Como é o acesso para veículos de emergência? Onde ficam os bombeiros, a polícia? Tem barreiras de acesso? Aí no perímetro da escola, as cercas estão em bom estado? Tem plantas muito altas que podem esconder alguém? Como é a supervisão do pátio? E dentro do terreno? O pátio ou playground. Os brinquedos são seguros? Onde ficam as lixeiras? São seguras, acessíveis? Tem alguma obstrução no chão, tipo canos? Tá tudo sinalizado? E os prédios em si? Olhar o exterior. Dá para entrar fácil pelas janelas? Tem espaço para as escadas dos bombeiros? Tem árvore com galho seco que pode cair? E as entradas? As portas funcionam bem? Qual a política de trancar portas? Quem monitora a entrada principal? Tem política para visitante? Crachá? Instruir as crianças a avisar se virem estranhos? Nossa, é bem minucioso. E dentro dos prédios? Também. Corredores e escadas, iluminação, tem coisa obstruindo a passagem, corrimão tá firme, luz de emergência funciona, os equipamentos de emergência, alarmes, extintores, são checados regularmente. E dentro das salas de aula? Quais as rotas de fuga? As portas têm janelinha para ver o corredor, trancam por dentro, tem perigos internos tipo fiação exposta, móveis soltos, equipamentos que podem cair. É um checklist bem completo. Realmente. E sobre comunicação? Que a gente sabe que é vital numa crise. Super vital. O guia divide em externa e interna.
Para a externa, alerta que as linhas de telefone podem ficar congestionadas. Sugere ter um número não listado só para emergências. E lembra que telefone depende de energia. Então talvez pensar num backup tipo rádio amador CB. E a comunicação interna, dentro da escola. Aí o guia aponta que sistemas antigos de PA, alto-falante, às vezes são só de mão única, do escritório para a sala. Precisa ter um jeito do professor sinalizar uma emergência para o escritório, um telefone na sala, um botão de pânico, códigos podem ser úteis, e algo essencial, comunicação entre o pátio e o escritório, talvez com walkie-talkies. Sugere até que os administradores andem com walkie-talkies. Outro ponto prático que eles mencionam são os registros escolares. Sim, e com um alerta que era super relevante em 94 e talvez ainda seja. Precisam estar atualizados, precisos e acessíveis. E ter cópias físicas, porque se acaba a energia, o computador não adianta. E quais informações são essenciais nesses registros? Contatos de emergência, claro. Quem está autorizado a retirar a criança da escola. Informações médicas importantes, tipo alergias. Eles sugerem até um sistema de flagging, tipo etiquetas coloridas para chamar a atenção. E uma foto atual da criança. Dizem que o computador ajuda para buscar rápido, mas o backup físico é fundamental. O guia também detalha os papéis de cada um durante a crise. O que ele fala sobre o diretor? Olha, ele reconhece que o diretor de escola católica muitas vezes tem menos suporte externo, precisa ter clareza sobre as políticas da diocese, ele é o líder da equipe de crise, tem que coordenar, delegar tarefas, mas não as micro, tipo, ele não vai ficar colocando crachá em criança, né? A função dele é mais como a de um líder de triagem num hospital ou um chefe de batalhão de bombeiros. Ter a visão geral, direcionar os esforços, precisa garantir comunicação aberta na equipe para evitar o groupthink, aquele pensamento de manada, citam até o exemplo da Baía dos Porcos. E lidar com a mídia e os pais. Sim, para mídia, usar o porta-voz da diocese se quiser, ou designar um, geralmente o próprio diretor, restringir o acesso, mas fornecer informações, ser honesto, admitir erros se for o caso, e com os pais ter uma área designada, comunicar com calma, mas com firmeza, talvez fazer reuniões estruturadas depois, e manter a comunicação com o padre e o pastor. E o papel do professor, que está ali na linha de frente. Exato. O guia diz que eles são a linha de frente. Precisam de treinamento, claro, precisam de ferramentas para chamar ajuda, saber os procedimentos de emergência, fogo, terremoto, etc. Saber avaliar o nível de perigo da situação. Mas o papel deles vai além da resposta imediata, né? Sim, e isso é bem interessante. O guia enfatiza como os professores podem ajudar os alunos a lidar com os efeitos de longo prazo da crise, usando as habilidades de ensino deles, a criatividade, colaborando com o conselheiro da escola. E um ponto crucial, cuidar da própria saúde mental, reconhecer o estresse e buscar apoio, usar estratégias para lidar com isso, como humor ou descanso. Agora, aquele ponto que você mencionou no início, a dimensão da fé. Como o guia sugere usar isso na prática? A sugestão é que a fé seja incorporada ao manual de crise e à resposta, mas de um jeito sensível, adequado à idade dos alunos e ao tipo de evento. E como fazer isso de forma adequada? Usar temas simples e centrais, tipo, somos parte de algo maior, Deus é amoroso e, muito importante, combater ativamente mensagens negativas que podem surgir, como a ideia de que a crise é um castigo de Deus ou que a criança tem alguma culpa pessoal. Procurar momentos ensináveis, né? Isso. Procurar teachable moments, momentos em que se pode tirar algum aprendizado, alguma graça da situação difícil. E usar a oração e a liturgia como ferramentas de cura e fechamento. Mas de um jeito que equilibre o luto e a esperança, que permita expressar a dor de forma saudável. Faz sentido? O guia também fala sobre apoio psicológico. Sim, reconhece que frequentemente vai ser necessário apoio psicológico para todo mundo. Alunos, funcionários, pais, a própria administração. Sugere ter programas preventivos, mesmo com recursos limitados, parcerias com escolas de ensino médio, estagiários de universidades voluntários. E na hora da crise? A chave é identificar recursos externos antes da crise acontecer.
profissionais privados, universidades, agências públicas de saúde mental, serviços de emergência médica EMS. Durante a crise, esses recursos podem ser usados para dar consultoria para a equipe da escola ou para o atendimento direto, mas o guia reforça que a liderança da resposta tem que continuar com a equipe da escola e focar também nas necessidades do próprio staff, dos funcionários. E sobre os pais? Parece que o guia dá bastante atenção a eles. Dá sim. Reconhece aquele instinto protetor forte, né? E que em crise os pais podem ficar muito ansiosos, talvez até irracionais. A recomendação é calma e firmeza por parte da escola. E como lidar com eles na prática? Designar um local específico para os pais chegarem que seja longe da mídia e da área principal da crise. Implementar procedimentos bem ordenados para liberar os filhos para eles. Fornecer informação precisa e na hora certa. E depois da crise, realizar fóruns de pais. Como seriam esses fóruns? Bem planejados, com agenda clara, limite de tempo, com a presença do pastor, responder perguntas honestamente, admitir se houve falhas, focar na segurança e bem-estar das crianças dali para frente e terminar de forma positiva, talvez com a presença de algum apoio externo. Por último, o papel do padre ou pastor. É visto como uma pessoa crítica na resposta, porque muitas vezes ele é o primeiro contato da comunidade externa com a escola. O diretor precisa entender a autoridade canônica do pastor e manter uma comunicação aberta com ele, talvez com reuniões regulares. O ideal seria incluí-lo na equipe de crise. Sim, o guia sugere isso. Incluir o pastor no planejamento e na equipe. Durante a crise em si, o papel principal dele seria o que chamam de ministério de presença. Oferecer conforto espiritual, ouvir as pessoas, ser um canal de comunicação confiável. Nas reuniões com pais, por exemplo, ele pode ficar na audiência para observar e dar um feedback depois, ou pode presidir a reunião se preferir, mas sempre com o apoio da equipe da escola. E, claro, o papel dele na oração e na liturgia é fundamental para a cura da comunidade. E o guia ainda termina com apêndices bem práticos, né? Um esboço para o manual de resposta, uma agenda para o workshop de treinamento e várias simulações para praticar. Sim, tem simulação de acidente de carro perto da escola, doença contagiosa, acidente com ônibus escolar, morte de aluno, tensões raciais, intruso na escola, desastre natural, intoxicação alimentar. Isso reforça demais a ênfase do guia no planejamento detalhado e na prática constante. Então, o que a gente tira disso tudo? Analisamos hoje duas abordagens bem diferentes para lidar com crises, né? Bem diferentes mesmo. Uma focada em propostas de políticas públicas para um problema muito específico e urgente no estado, a violência armada em Minnesota, usando dados, propondo leis e intervenções. Caso uma escola católica pode se preparar internamente e estruturalmente para diversos tipos de emergência, com planejamento, equipe, treinamento, comunicação. Mas apesar das diferenças de escala e foco, as duas fontes ressaltam a importância da antecipação, do planejamento, né? E de ter respostas que sejam adaptadas à situação específica. Exato. E o que eu acho fascinante é a tensão que as duas, de certa forma, ilustram. Aquela tensão entre criar estratégias amplas de prevenção, sejam leis estaduais ou políticas internas de uma escola, e a necessidade de ter protocolos de resposta específicos, imediatos, para quando a crise acontece apesar da prevenção. É verdade. Como que o sistema, seja um estado ou uma escola, equilibra isso? O preparo para o que a gente consegue imaginar versus a capacidade de reagir àquilo que era, talvez, inimaginável. É uma questão complexa. O relatório do CAP mostra a necessidade de agir sobre as causas e os meios da violência, mas também de ter respostas como as ERPs para crises agudas. O guia escolar foca muito no preparo para o quando acontecer, mesmo sem saber exatamente o quê. Fica então a reflexão para quem nos ouve, né? Pensando no próprio ambiente, seja de trabalho, estudo, comunidade. Que tipo de manual de crise, formal ou informal, existe por aí? E será que ele prepara adequadamente tanto para a prevenção quanto para a resposta? E talvez mais importante ainda, será que existem recursos únicos nesse ambiente, talvez algo inesperado como a dimensão da fé lá no guia escolar,
que poderiam ser mais bem aproveitados para fortalecer essa capacidade de lidar com o inesperado? Uma boa pergunta para a gente pensar.